Luísa? Voltou. Eu fiquei com medo de não aparecer de novo, que nem de aparecer a cadeira, né? Como representante oficial de Luísa Martins. Lu, o Supremo Tribunal Federal, que é a sua seara, já tem maioria para condenar o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que está sendo julgado no plenário virtual da Corte por incitação ao crime e atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia. Luísa Martins, você tem bastidor a respeito dessa decisão, que está sendo encarada por alguns ministros como uma sinalização do rigor com que o Supremo vai tratar os processos sobre os atos antidemocráticos, inclusive aqueles que recaem sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, Tainá. E no voto, o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, relator dessa ação penal contra Roberto Jefferson, inclusive fala que a incitação que Roberto Jefferson fez a atos antidemocráticos essas declarações acabaram também culminando no 8 de janeiro de 2023. Ele faz essa associação como colocando ali Roberto Jefferson como uma figura que, pelas suas falas, pelas suas declarações em favor ali, eventualmente, de um golpe de Estado, contribuiu para acirrar esse clima e acabar também incentivando as pessoas que estavam acampadas no quartel-general do Exército após a derrota de Bolsonaro em 2022, acabaram indo ali, depredando, invadindo as sedes dos três poderes e causando toda aquela destruição que a gente viu. E é isso justamente que recai sobre Bolsonaro também, né? A gente vinha falando agora há pouco sobre o relatório da PF em relação ao golpe de Estado, né? O Bolsonaro é indiciado pela PF, embora não tenha uma digital expressa de Bolsonaro na articulação. Há uma avaliação da Polícia Federal, com base em elementos de prova que já foram colhidos até agora, de que Bolsonaro foi uma espécie de mentor intelectual de todos esses atentados, né? E que ele contribuía com seus discursos, com esse clima, né? Como uma motivação mesmo para que a sociedade, ou pelo menos a parte da sociedade que o apoiava, ou o apoia, aderisse a esse planejamento, aí, a essa tentativa de golpe de Estado. Então, isso está sendo interpretado, essa pena que está sendo, ainda não terminou o julgamento, né, mas que por hora prevalece aqui no julgamento virtual do plenário do STF, tem sido interpretada como uma espécie de spoiler sobre um julgamento de Bolsonaro, eventualmente, sobre esses crimes de golpe de Estado. Obviamente, para Bolsonaro, as penas seriam até mais severas em função realmente das penas previstas no Código Penal para os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. No caso de Roberto Jefferson, não tem esse crime da associação, da organização criminosa. Agora, uma curiosidade é a seguinte, esse julgamento de Roberto Jefferson ele está ocorrendo no plenário, então está sendo julgado ali, os ministros estão colocando seus votos, e isso tem levado em consideração o quórum completo dos ministros. Então, os 11 ministros vão votar nesse caso do Roberto Jefferson. No caso de Bolsonaro, a gente já disse isso aqui também no Bastidores, a tendência é de que Alexandre de Moraes leve esse caso para a primeira turma, onde ele tem mais chances de ter maioria, né, com o seu voto. E no caso de Roberto Jefferson, praticamente todos os integrantes da primeira turma já votaram acompanhando o ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Flávio Dino já votou, o ministro Cristiano Zanin votou, fez uma pequena divergência na pena, votou por uma pena um pouquinho menor por considerar que alguns dos crimes estão prescritos já, e também a ministra Carmen Lúcia. Da primeira turma só falta votar o ministro Luiz Fux. Então, isso mostra que, de fato, o Alexandre tem maioria de votos, né, em geral. A tendência da primeira turma tem sido referendar as decisões do ministro, acompanhar as decisões do ministro, se não na íntegra, na sua maior parte. E, é claro, essa questão de levar para a primeira turma tem previsão no regimento da Corte. Em dezembro do ano passado, houve uma alteração no regimento para que a atribuição do julgamento de ações penais voltasse a ser feita nos colegiados menores, né, para acabar não empacando a pauta do plenário físico, né, do plenário presencial. E aí, com isso, Alexandre pode sim levar, e deve levar, como a gente tem dito aqui, a primeira turma da Corte. Pelo que a gente vê no caso de Roberto Jefferson, não vai ser difícil para o relator, para o ministro Alexandre, conseguir a maioria para condenar Bolsonaro.